Vamos lá. Opa. Vamos lá, então. Passou um ano, você estudou, você ralou muito, você abriu mão de sábado, domingo, e aí chegou na hora da prova, você não estava bem, você ficou nervoso, a prova estava mais difícil, você não estudou o suficiente às vezes, e aí você não passou. O que você faz nessa hora? Nesse vídeo, eu quero te oferecer, na verdade, mais um conselho de como se aproximar desse momento que geralmente é tão definidor assim na nossa carreira. E eu vou explicar o porquê que ele é definidor. O primeiro conselho que as pessoas te dão, que é um conselho que eu já digo que eu não concordo, que eu acho que é errado, é aquele conselho... Opa, ficou um pouco virada a câmera. É que geralmente namorado, pai, mãe diz, né? Que não, deixa pra lá. Né? Essa prova aí não é nada. Primeiro, né? A prova é sempre alguma coisa. A prova, primeiro, é uma medida da sua competência técnica, né? E não me venha com essas histórias de falar assim, não, mas o professor, ele não podia cobrar aquilo não cai na vida real, aquilo não tem aplicabilidade. Não, peraí, né? Tem coisas que tem. Tudo bem, às vezes pode ter uma questão e outra, mas de forma geral, as provas, né, elas nunca fogem muito daquilo que é a medicina geral, né? Independente daquilo que você acha. E se você viu uma questão ali que é mais difícil, viu uma banca que te cobra uma coisa meio nada a ver, cobra detalhes, a sua obrigação como estudante, né, ou como médico que está estudando, é ler a banca, ler as provas passadas e entender que aquilo ali tem um perfil diferente, aquela prova tem um perfil diferente e se preparar de maneira adequada. Então a prova é sim uma medida de competência técnica, né? É a sua competência técnica de analisar, sua competência técnica de estudar e decorar aquilo, sua competência técnica de saber se aproximar com estratégia de uma questão que você não sabe a resposta, você consegue pelo menos se aproximar da resposta, eliminando aquilo que você sabe efetivamente que é errado. Né? Então a prova nunca é só uma prova. A prova é, primeiro de tudo, uma medida quantitativa da sua competência técnica. Vale também, e vale principalmente, para as provas da faculdade. Né? Prova da faculdade não é só aquilo que o professor quer, ou você decora as questões anteriores. Pode ser isso, mas pode ser principalmente uma medida da sua competência técnica. Né? É um termômetro para quando você vai chegar na prova de especialização. E a segunda coisa, né, é que a prova em si não é só um pedaço de papel, não é deixa para lá, isso não muda nada. Claro que muda. Né? A prova efetivamente é a materialização do seu futuro. Então, dependendo de como você vai numa prova, você pode ter que trocar de cidade, trocar de estado, né? Ou por que não, por alguns casos, trocar de país. Né? Dependendo de como você vai para uma prova, você vai entrar numa especialização numa escola que você não imaginava que tinha que entrar. Ou você vai para outra especialização, né? E a sua vida vai mudar completamente, porque você vai conhecer pessoas que você não iria conhecer antes. Você vai trabalhar com casos que você não ia trabalhar antes. Né? De repente, toda a sua vida vai ficar definida ali em torno da sua especialidade. Você vai ver um perfil muito específico de paciente. Né? Então, a prova nunca é só uma prova. A prova é muito mais do que uma prova. Né? Dito isso, dito essas duas coisas, né? Dito que a prova é uma medida de competência técnica e dito que, além de uma medida de competência técnica, a prova é definidora da sua vida, agora sim a gente pode falar como é que você se aproxima, então, do momento em que você falha, das vezes em que você falha. E a melhor maneira de você se aproximar de uma ocasião dessa é efetivamente encarando ela de frente, é voltando, corrigindo, fazendo uma análise. Né? A nossa primeira reação é negar que aquilo aconteceu. É meio que os 5 estágios de luto, né? De luto. Você tem, como é que era? A negação, tem a barganha, aí tem a raiva. Você vai passar por tudo aquilo e é normal. Eu acho que você tem que passar sim, você tem que realmente vivenciar aquilo para que você consiga digerir, né? Metabolizar mesmo aquele fracasso, né? Mas depois, como todo bom metabolismo, você conseguir extrair aquilo de positivo, né, que veio junto com o fracasso. E você só faz isso fazendo uma análise dele. Então o que aconteceu naquele dia? Você estava mal? Né, você não se preparou o suficiente? Ou já aconteceu comigo, tá? Eu tinha uma diarreia incrível uma vez que eu fui fazer uma prova. Cheguei lá, fiz a prova com pressa, caramba, nossa, fiz tudo correndo porque eu estava desesperado e não deixavam sair para fazer xixi. Voltei. Fiz a prova nas coxas, né? Saí meia hora antes, assim, 1 hora antes do horário final, não precisava, podia ter voltado e revisado,
tomei um pau na prova, e era uma prova importante para mim. E quando eu olhei para trás, eu tinha acertado realmente as questões difíceis, porque eu estava ali concentrado, mas as fáceis eu fui tão achando que era fácil, eu estava com pressa que eu marquei errado, né? Será que aconteceu isso com você? Você não estava bem no dia? Porque isso também é uma preparação, né? Isso você tá tranquilo mentalmente, você tá preparado emocionalmente. Ou será que você não estudou o suficiente, né? Você tem que voltar e corrigir e falar, pô, eu não sabia isso aqui eu sabia, isso aqui eu não sabia, né? Para você conseguir ver as falhas. E é só nesse momento, por exemplo, que você vê que cardiologia você sabe bem e que pediatria está faltando. Medicina do trabalho você sabe pouco, às vezes... não sei, né? Cirurgia você está manjando muito. Você tem que realmente fazer essa autoanálise. Porque chega no ano que vem, se você faz a mesma coisa que você fez no ano passado, você vai voltar de trem-bala, né, para o lugar que você estava. Tinha um professor do cursinho que falava assim: não, você não estudou, você vai voltar de trem-bala, cara, para cá, para o cursinho. E aí os alunos ficavam ofendidos, né? Falavam assim: não, como assim, professor? Que coisa feia de se falar. Tinha gente que chorava, mas é verdade. Se você não faz esse feedback de aprender mesmo com os seus erros, que é isso que você está fazendo no final das contas, você vai voltar de novo para o mesmo lugar. Então esse é o jeito, na verdade, mais maduro, né, e mais produtivo de você se aproximar de um momento em que você falha na prova, né? Existem pouquíssimas pessoas no mundo que nunca foram mal numa prova, né? Com certeza você conhece uma delas, porque em toda a sala, toda a turma, todo grupo de amigos tem uma pessoa que é excepcional, mas geralmente você vê que a pessoa não dá muita chance para ir mal na prova. Quer dizer, eu tenho um amigo muito próximo que ele é excepcional em termos acadêmicos, excepcional. Assim, ele, papo de tirar 90% da prova, assim, ó, de olho fechado. Mas não é bem de olho fechado, porque ele é um cara que sábado e domingo ele passava estudando, e ele estudava até tarde, nunca foi de beber, nunca foi de encher o latão, né? Ou se fazia, era em ocasiões muito específicas, sempre tudo dentro do moderado, nunca era uma pessoa irresponsável, nunca foi uma pessoa irresponsável, né? De modo que esses esforços somados a esse conjunto de características da pessoa faz com que ela consiga ter essa tranquilidade, essa continuidade do esforço para chegar lá e na hora de acertar, né? E o seu objetivo com fazer esse feedback, essa autoanálise, é conseguir, às vezes, talhar, né, cortar essas partes que estão sobrando, esses excessos, para que você também consiga ser uma pessoa concentrada, mirada, com um esforço sempre contínuo para poder chegar na sua prova até a aprovação. Então é isso, né? Parece uma coisa meio boba de se dizer, meio óbvia, mas o óbvio ele precisa ser dito justamente porque ele é óbvio e ele geralmente vem ignorado, né? Você encara a prova de frente, encara a sua falha de frente, vê o que você errou, classifica os seus erros, né? Estava nervoso, emocional, não sabia efetivamente, não estudei, não sabia que podia ser cobrado assim, e aí você corrige no ano que vem, né? Ou numa próxima prova, se você ainda tem mais de uma prova para fazer, né? Não tem outro jeito, não tem outro jeito. E com isso você começa a encarar a prova com a seriedade que ela merece. A prova é sim muito mais do que uma prova. A prova é uma medida da competência técnica sua. Você fazer prova é sim uma capacidade técnica de você se preparar, de memorizar, de lembrar, de raciocinar, e por isso ela merece toda a atenção que a prova tem. Então é isso, espero que te seja útil esse vídeo. Esse vídeo ele ficou muito mais uma reflexão, mas é que eu acho que a gente precisa dar uma certa carga assim, de seriedade, de reflexão mesmo, em cima de um assunto tão grave quanto uma prova. Grave, né, no sentido de tão sério quanto uma prova merece, né? Independente se você está na faculdade de medicina ainda, se você já se formou, a prova ela tem que ser encarada com seriedade, se você é um estudante de verdade. Então é isso, espero que você tenha gostado, se inscreve aí no canal se te foi útil e a gente se vê na próxima.